Se Jesus aparece para você e fala: "Vem comigo agora", você iria? Você largaria tudo? Você reconheceria ele? Foi exatamente isso que aconteceu há mais de 2000 anos atrás com alguns pescadores. E se você, no meio do seu dia a dia, trabalho, correria, criança, escola, faculdade, seja lá o que for, está sendo chamado por Jesus de uma outra forma, de um outro jeito, e você, de repente, nem percebeu. E aí? Imagina que você está indo para o trabalho, ou voltando do trabalho, indo buscar as crianças na escola, indo para um evento de família, visitar um cliente, tá dirigindo. De repente, você escuta uma sirene. Uau, 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 uau. É uma ambulância. Alguns, numa situação dessa, reagem o quê? Olham no espelho, olham no retrovisor para entender onde a ambulância tá, para ver se tá na hora de abrir caminho. Outros já seguem normal a vida, porque a ambulância vai se resolver. A ambulância se resolve. Outros imediatamente já embicam para a direita para deixar o espaço livre, para deixar o corredor para a ambulância passar. Que tipo de motorista você é? Qual desses três você é? É o que Marcos, no capítulo 1, do verso 14 a 15, e Lucas, do capítulo 17, do verso 20 a 21, vão nos ensinar aqui. Vamos começar com Marcos? Estou numa Bíblia King James. E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galiléia, pregando a todos as boas novas de Deus. Abre aspas. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando pela praia do Mar da Galiléia, viu Jesus a Simão e seu irmão André lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. Então dirigiu-se a eles dizendo: "Vinde em minha companhia, e eu vos tornarei pescadores de pessoas." Naquele mesmo momento, eles abandonaram as suas redes e seguiram Jesus. Andando mais um pouco à frente, Jesus avistou Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão, João. Eles estavam no barco, consertando as redes. Sem demora, os chamou. E eles, deixando o pai, Zebedeu, com os empregados do barco, partiram, seguindo Jesus. Vamos agora para Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 30. Vamos lá, para Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 30. Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino, Jesus lhes explicou, abre aspas, "Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus está entre vós." Depois declarou aos discípulos: "Chegará o tempo em que desejareis ver os dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está ele, não vades, tampouco os sigais, porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será como relâmpago, cuja esplendor da luz vai de uma a outra extremidade no céu. Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento, até que o dia Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer, beber, comprar, vender, plantar, construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu todos. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Portanto, naquele dia, quem estiver sobre a laje, não desça para recolher os bens que estiverem dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve retornar por motivo algum. Lembrai-vos da esposa de Ló. Quem tentar preservar sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder sua vida, na verdade, manterá. Marcos foi um autor sagrado, um evangelista, que andou junto de Pedro. Para os católicos, São Pedro. Pedro, que foi meio que o líder ali dos apóstolos, em que Jesus disse: "Sobre ti edificarei minha igreja. Tu és pedra, e sobre ti
edificarei minha igreja. O mesmo Pedro que depois negou Jesus por 3 vezes. Então, Marcos era muito grudado em Pedro, era amigo íntimo de Pedro. Então, o evangelho de Marcos carrega muita influência de Pedro. Já Lucas era o quê? Era um parceiro, amigão de Paulo. Para os católicos, São Paulo. E ele viveu ali muito próximo de Paulo. Então, o seu evangelho é muito influenciado por Paulo. Lucas foi médico, artista, muito letrado, e o detalhe, é o único escritor sagrado do evangelho que não era gentil, era estrangeiro, assim como nós. O que Lucas e Marcos externam aqui? Que Jesus mostrou duas coisas chave. Duas coisas importantíssimas para a gente. Primeiro, o reino de Deus chegou com a chegada de Jesus, com a vinda do Messias, com a crucificação de Jesus, o reino de Deus chegou. Mas ele não é um castelo, ele não é visível. Tampouco é algo para a gente ficar esperando grande acontecimento, grande anúncio. Olá, pessoal, chegou o reino do céu. Não, o reino de Deus, ele começa dentro de você. Quando você crê, quando você muda, quando você segue Jesus, o reino se manifesta em você. O Espírito Santo é derramado em você. O fruto do Espírito Santo é visivelmente notado pelas outras pessoas em você. Segunda coisa, o chamado é urgente e decisivo. Os discípulos largaram tudo na hora, porque eles entenderam que estavam diante do próprio Deus. Eles entenderam que ele era o Messias e não havia espaço para pensar nem ponderar. E o povo, nos dias de Noé, o dilúvio, nos dias de Ló, estavam tão distraídos com as coisas do mundo, tão distraídos com a vida, que perderam a chance de se salvar, que perderam a felicidade que é viver no reino, que é viver o fruto do Espírito Santo. O que Jesus diz nesses 2 capítulos, de Marcos e Lucas: você vai me seguir como Simão e André, ou vai deixar passar, ou vai me ignorar como o povo nos dias de Noé, como o povo nos dias de Ló? Desde que Jesus foi crucificado e venceu esse mundo, esse sistema, o mundo caído, ele te chama. Não com um grande anúncio, não com uma voz audível, mas através da palavra, do Espírito Santo e das oportunidades que ele coloca na sua vida, nas nossas vidas. Quando algo dentro de você pede mudança, é ele chamando. Quando algo te incomoda, você sente que você precisa largar, chutar, jogar, precisa se arrepender profundamente, é ele te chamando. Quando alguém fala dele para você, é ele, batendo na porta do seu coração. A pergunta que eu te faço é: você está disposto a largar suas redes? Você é o motorista que imediatamente joga para a direita para a ambulância passar? Calma que eu não estou falando para você largar o seu emprego, os seus estudos, mas para tirar Jesus da última gaveta das prioridades da sua vida e colocar ele o quê? No trono. Hoje é dia de você, de mim, de nós respondermos esse chamado. Você não quer ser só mais um, se você não quer fazer parte desse mundo, se você está cansado de uma vida comum, distraída, vivendo cada dia como se fosse mais um dia, sem propósito, sem conhecer o seu chamado, eu digo para você, está aqui em Lucas e Marcos. Jesus está dizendo para você através dessas palavras: vem comigo, que eu te farei pescador de homens. Eu tenho um reino para você viver na plenitude e começa agora. Não espera o momento certo, não. Noé entrou na arca antes da chuva. Ló saiu da cidade antes de pegar fogo. Os discípulos largaram tudo sem nem saber o que ia acontecer. Decida seguir Jesus hoje. Se isso faz sentido para você, comenta aqui: eu ouvi o chamado. E me diz, você vai largar as redes e viver o reino? Se sim, compartilha esse vídeo com quem precisa também largar as suas redes e viver o reino de Deus.